E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende a analisar o gráfico da forma correta, a entender tecnicamente como analisar e fazer as suas negociações de forma simples. Então por isso te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho de notificações, para não perder nenhuma aula. Já vai deixando aquele like para ajudar o canal, tá bom? Vamos ver então o primeiro ativo, hoje é domingo, né? Estamos em OTC. Primeiro ativo que me aparece aqui, o EURUSD, ó, simples, né? Simples de tudo. Eu começo a ver o gráfico fazendo uma movimentação de alta, buscando aqui, ó, regiões de alta, tá? Regiões. O que são essas regiões? Regiões de resistência, regiões de topo, regiões de movimentação onde tem liquidez no mercado. O que significa isso, Cadu? Significa que o preço, ele quer chegar nessa região, ele está buscando região, ele pretende fazer movimentação nessa região? Sim, porque são regiões de liquidez onde o gráfico busca movimentação. Então, o que nós podemos esperar é que ele busque a máxima dessa região, como ele vai fazer agora, e depois que ele chegar na máxima dessa região, depois que ele fizer a movimentação de máxima dessa região, a tendência é que ele venha a corrigir o movimento. Então, são dois movimentos naquela região. Uma, ele alcançar a máxima do movimento. Outra é ele corrigir a máxima do movimento. Então, primeira entradinha aqui, ó, eu vou entrar até com mais duas taxas. É um movimento que eu estou buscando a região, e ele está indo buscar a região. Que região? Essa região aqui, ó. Esta região aqui de cima. Tá lá, ó. É só seguir o quê? Aquilo que o gráfico está me mostrando, né? Uma questão estrutural do gráfico. Se eu vejo o gráfico, ó, saindo de uma região, que está nítido aqui, né, pessoal, ó. Região de resistência, aliás, região de demanda, indo buscar resistência. Tá lá, fechou. Chega em resistência, olha a força empregada na movimentação. Ele tem força de movimentação para corrigir antes do movimento? Não. Então eu tenho que seguir toda uma estruturação do gráfico. Então se você perguntar para mim assim, o que eu preciso para entender o movimento do gráfico nessas regiões? Essa é a única estratégia de mercado que você precisa entender para entender uma estrutura, né? Que é justamente a movimentação entre topos e fundos que ele vai fazer ali naquelas regiões. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos primeiro deixar algum recado aqui. Você que está chegando agora no canal, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar, fazer download, que é este e-book onde em 36 páginas eu falo sobre padrões de vela. Você pode baixar inteiramente grátis, é só vir aqui no meu canal, Cadu Rinaldi, né, que é o canal que você já está. Aqui você possui alguns links, o link do meu canal do Telegram, o meu Instagram, o meu WhatsApp e o link da área do aluno para você fazer parte. Então aqui no canal do Telegram, na mensagem fixada, você vai encontrar ali o download do e-book que eu estou falando. Abaixo de cada videoaula aqui também você encontra esses links para você fazer download, tá bom? Então, ó, uma vez aqui no meu canal do Telegram, você vai ver aqui a mensagem fixada, clica sobre a mensagem e vai baixar aqui o e-book em um desses links aqui, tá? Que são dois apenas para você escolher, fala da mesma coisa que é o e-book. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, que está operando no OTC fim de semana, ó, como a Lucimar aqui batendo meta, como o Murilo aqui, ó, batendo meta, aqui o Elder também, ó, batendo meta. Você vê aqui os alunos utilizando o indicador também. Lá no módulo 13 eu falo sobre o indicador. Se você quiser fazer aquisição é só entrar em contato. Murilo aqui de novo batendo meta, outra aula que eu subo aqui no canal do YouTube. Leandro aqui, ó, $180 fechando o fim de semana. William também fechando o fim de semana, positivo. Gleidson aqui, ó, batendo meta. A Anne aqui, ó, falando que depois de um ano de mercado,
Quando ela veio fazer o treinamento, ela começou a fazer saques. Você também que é aluno quiser deixar comentários aqui no YouTube, pessoal, eu posso destacar também. Então esses comentários são comentários interessantíssimos, né? Então, como a Anne comentou aqui, ó, vale a pena replicar para vocês aqui, entender o poder da análise gráfica, tá? Tem muita dúvida sobre isso. Ó, o José aqui batendo meta. Esses dias mesmo, um seguidor do canal lá da África, outros resultados assim por diante. Ele entrou em contato que ele queria saber o que era análise gráfica, perguntando para mim o que seria análise gráfica, né? Algo simples, né, pessoal? Mas o pessoal tem muita dúvida ainda sobre o que pode ser, como que se faz, como que se trabalha. Então é sempre bom e importante esclarecer certinho como funciona. Aqui no meu canal do Instagram, ó, caso você queira tirar alguma dúvida sobre a área do aluno, você pode mandar um direct. Cadu Rinaldi, aqui resultados de alunos, 60% ainda de desconto para o treinamento e link de acesso ao treinamento, caso você queira vir aprender de verdade como analisar o gráfico, tá bom? Recados dados, ó, olha o que eu tinha falado para você. O que eu comentei com você sobre essa questão estrutural? Então, se eu vejo aqui, ó, gráfico em região de demanda, gráfico em região de demanda, que também é conhecido por vocês como região de fundo, suporte, né? Eu vejo outra região de fundo, suporte. O que esse gráfico está fazendo, pessoal? Este gráfico está subindo. Poxa, se ele está subindo, se ele está numa região de fundo, o que ele vai buscar? Ele vai buscar uma região de topo, que também é conhecida por vocês como resistência. Ou seja, diante de movimentações de candle desse tamanho aqui, ó, como é que eu posso pensar em fazer uma correção de movimento com forças gráficas, com o gráfico fazendo uma estrutura dessa? Não tem como. Então, uma única estratégia que você pode utilizar para operar os mercados, ou entender melhor os mercados, é entender a movimentação do preço entre essas regiões. É claro que depois que o preço vem, faz movimentação em região, ele muda, né? A chamada estrutura que nós falamos de mercado. Depois que ele vem aqui, ó, e faz a correção na região, que é justamente este movimento aqui, ó, nós vemos o que então, depois que ele faz este movimento? Nós vemos a mudança da estrutura. Mas enquanto o mercado não faz este movimento, por que eu vou vender ali antes da hora? Eu preciso entender o que o mercado está fazendo. Eu preciso entender até onde o mercado pode ir, como o preço trabalha entre esses movimentos de topo e fundo, que vão deixando as regiões de suporte e resistência. Compreendido? Compreendeu? Então aqui, ó, Cadu, por que você não corrigiu o gráfico sendo que ele está numa região de resistência? Pessoal, como é que eu vou corrigir algo que está subindo com tamanha força? Ele é corrigido depois que ele chega na região, não tem mais força de movimentação e começa a mudar justamente essa famosa estrutura do mercado. Se ele está num topo e começa a buscar fundo, aí ele começou a mudar a estrutura. Se ele está em fundo e busca topo, ele está em outra estrutura. Entendeu? O mercado ele sempre vai trabalhar fazendo essas movimentações. Então você precisa acompanhar o preço nessas regiões. O que acontece é justamente isso, pessoal. A maioria dos erros. Ou a pessoa fica só olhando o preço e não sabe o que está acontecendo com o gráfico, ou a pessoa olha uma região como essa porque está escrito resistência, ela sabe que é resistência, só porque o preço chegou ela já quer sair vendendo. Mas não tem movimentação técnica nenhuma dizendo que ele vai ser vendido aqui, como é que você vai vender? Então a única estratégia de mercado para entender as tendências ali e a sua estrutura é você entendendo como movimenta-se o preço nessas regiões de topo, fundo, fazendo as movimentações e acompanhar o preço. O que acontece com muitos traders, pessoal, eles não sabem fazer a leitura do preço, eles não sabem como ler gráficos. É exatamente isso, não sabe como ler gráficos, acha que sabe ler o gráfico.
não tem tempo de experiência, não tem tempo de tela. Tem muita gente que fala assim, eu estou aí 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano na frente da tela, tal, o negócio não vai. Pessoal, isso é só o começo para muitas pessoas, né? Principalmente, às vezes, as pessoas que elas se desenvolvem mais tardiamente. Isso não é demérito nenhum, cada um é de uma forma. Tem pessoas que demoram mais para assimilar certas movimentações, tem pessoas que demoram mais para entender certas movimentações do gráfico. Por isso que existe o treinamento. O treinamento é justamente para aquelas pessoas que precisam fazer o passo a passo, de forma tranquila, corrigindo os erros, entendendo o que o gráfico faz, cada detalhe do setor, tendo suporte com alguém, que no caso sou eu, possa ir instrumentalizando o seu pensamento através daquilo que o gráfico mostra. Ou seja, não adianta chegar aqui e ficar apertando o botão. Você tem que entender o que está acontecendo no gráfico, tá bom? Então fizemos essa entrada aqui em EURUSD, ó. Vamos ver se temos mais alguma possibilidades. EURO-GBP. Vamos ver o EURO-GBP. Ó, EURO-GBP. Você chega aqui, você consegue entender o que está acontecendo nesse gráfico aqui? Você consegue ver uma clareza de movimento nesse ativo aqui? Você consegue ver uma perspectiva de movimentação nesse ativo aqui? Eu consigo ver uma perspectiva de movimento desse gráfico aqui. Para algumas pessoas, às vezes a pessoa tem muita dificuldade em enxergar algo simples. Qual é a simplicidade desse movimento do gráfico aqui? Qual é a simplicidade do entendimento do que o gráfico está fazendo ali? É você entender justamente o que a tendência está demonstrando e qual a estrutura de movimento que ela está deixando ali no mercado. De forma simples, pessoal. Sem ficar enchendo linguiça no mercado. Quando você olha aqui, ó, por exemplo, ó, o que você consegue ver aqui? Vamos lá, vamos traçar linhas de referência. Eu peguei a linha errada, tá? Ó, linha de tendência. Então vamos lá, vamos traçar uma linha de referência. O que eu vejo com essa linha de referência aqui, ó? Quando eu faço uma linha de referência dessa, ó, o preço está querendo me dar um loss ali, ó. Vamos ver, EURUSD, será que vai dar loss? Não, né? Eu ia abrir de novo ali outro ativo, tá lá. Eu ia abrir ele de novo, por quê? Porque eu ia pegar ele vendido de novo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Quando eu olho o preço nessa forma, o que eu vejo aqui? Você consegue ver o que aqui? Cadu, eu vejo uma famosa tendência de alta. Perfeito, perfeito. É isso que você vê aqui nessa região. Ok? Ok. Onde está inserida essa micro-região? Cadu, essa micro-região está inserida numa tendência de baixa. Opa, peraí então. É uma tendência de alta. Deixa eu até mudar a cor aqui para ficar mais claro para vocês, fazendo essas movimentações. É uma pequena tendência de alta que está inserida dentro de uma tendência de baixa, né? Então, se você quiser entender as estruturas do mercado ou entender uma estratégia de negociar o mercado através das tendências, você vai ter que entender como funciona isso. Ou seja, se o mercado está numa tendência de queda, ele está descendo a sua movimentação. Se o mercado está numa tendência de alta, ele está subindo a sua movimentação. Perfeito, perfeito. Só que, da mesma forma que eu vejo ela macro, eu vejo ela micro. Quando eu vejo ela micro, eu vejo movimentações de falha desta movimentação de tendência. E vejo o que? Movimentações de vendedores na região. Então, olha só, por exemplo, esse preço até chegar a um pequeno suporte. Vamos lá? Vamos entender? Como eu falei para vocês, nós estamos vendo aqui uma única estratégia que você precisa para entender as tendências, a estrutura do mercado em si. Isso aqui é de iniciante avançado, tá, pessoal? Você consegue ver aqui, ó, algumas coisas acontecendo no mercado de forma simples, não é? Forma simples, ó. Você consegue ver o mercado vindo aqui de regiões de topo, também chamados de resistência, né? Fazendo topos,
resistência, topo, resistência. E depois ele chega aqui, ó, faz fundo, suporte. Cadu, eu preciso ver essas coisas todas as vezes que eu vou fazer minhas operações? É óbvio. É óbvio, você não está analisando o gráfico? Você não está buscando entender a análise gráfica? Você não está tentando entender o gráfico? É óbvio que você tem que ver isso. Região de fundo, suporte. Região de fundo, suporte. Região de resistência, onde? Topo. Opa, peraí. Então, o preço está num topo e começa a fazer um pequeno movimento de baixa, fazendo correções dentro desta movimentação de alta. Ou seja, como é que eu quero sair do preço do fundo e ir buscar um topo se o preço ainda está no topo e nem chegou no fundo? Compreendeu essa estruturação? Ah, Cadu, mas aqui ó, é um movimento micro. Eu vou operar na micro-região. É, mas existe uma forma macro que comanda as regiões de micro. Então, o gráfico ele é fractal. O que você estrutura de forma macro, você também trabalha de forma micro. Logo, se o preço ainda está numa região de topo e não chegou no mínimo num movimento de fundo, que no caso é aqui, não tem como eu pensar em comprar o ativo aqui nessa região. Não tem. Ele não está em região, ele não está com estrutura para isso, ele não está com movimentação de tendência para isso. Agora, é claro, dentro dessas movimentações eu preciso entender o que a vela está fazendo ali na região, como a vela está se comportando na região, qual é o volume, o fluxo de movimentação. Isso que eu não cheguei ainda a falar para você, que o gráfico nem rompeu 50% do movimento. Tá? Se eu traçar aqui ó, a forma macro, para você entender melhor, você vai ter o topo aqui, que é resistência, você vai ter um outro topo aqui, que é uma resistência, e você vai ter aqui o fundo. Só para você concluir um pouco melhor. Quem é aluno já pegou isso aqui. Olha o que acontece com o gráfico. Quando ele vem nessa região de fundo, ele sai do ponto B, ele nem chegou no metade do caminho, então ele sai do ponto A, chega no ponto B. Ó, ele nem teve força para sair rompendo essa região, então como é que eu posso sair comprando aqui? Se ele não está em região de fundo, essa região de fundo, ó, 50% desta região. Olha como que o gráfico é lindo, pessoal, é lindo. Eu tenho 100% aqui, eu tenho 100% aqui. O gráfico nem 50% chegou. O gráfico ainda está trabalhando com essa força ativa, ou seja, essa estrutura. Como é que eu vou pensar sair comprando aqui ainda se não tem nada dizendo para comprar e sim dizendo assim, Cadu, vende que eu ainda estou caro, eu ainda estou caro. É claro, é diferente se o preço vier buscar a região de 50% e começar a subir movimentação, porque aí ele vai seguir o seu destino até chegar aqui num ponto de liquidez anterior para buscar aqui os ativos em cima. Só que como eu falo, o gráfico já fez esse movimento? Não, não fez, pessoal. O gráfico não chegou lá ainda. Então por que eu vou pensar em fazer? Você precisa aprender uma coisa que muitas pessoas não têm paciência, que é esperar o gráfico fazer o movimento que ele tem que fazer. Você precisa esperar o gráfico mostrar para você o movimento de forma clara. Enquanto o gráfico não mostrar o movimento de forma clara para você, não tem entrada. Ah, Cadu, mas eu vi aí em 20 minutos você fez 2 entradas em 2 ativos diferentes, 2 oportunidades, praticamente 4-0, 4 taxas. Eu queria fazer dessa forma também. Você é capaz de fazer assim e melhor. Só que você tem que entender que tem uma época de maturação através do seu conhecimento, onde você tem acesso ao conhecimento, ao conteúdo realmente que vai mudar a sua vida. Depois você tem a parte prática, onde você começa a entender o conhecimento e começa a praticar o conhecimento.
Isso vai levar você a ter uma disciplina no mercado, a um entendimento lógico para você fazer o quê? Para você ter seus resultados. Então, a partir do momento que eu tenho acesso a um conteúdo verdadeiro que me ensina, eu tenho a minha parte prática, onde eu vou colocar tudo aquilo que eu aprendi de forma prática. Treino, repetição, repetição, repetição. Repetição leva à perfeição. Deixa eu te contar uma coisa. Se você não gosta de repetir todo dia certas coisas, certos padrões, se você não gosta de ter que fazer todo dia a mesma coisa, os gráficos não são para você. Porque isso aqui, repetição, é todo dia você tem que fazer a mesma coisa no gráfico. Cadu, mas parece que o gráfico não faz. Faz. É porque você ainda está acessando o conteúdo, você ainda está partindo para uma parte disciplinar, e essa repetição, a forma exaustiva de treinar, é treinar, pessoal. É o que acontece ao contrário. Por que as pessoas não têm resultado? Vou até colocar em vermelho. Porque as pessoas começam a sair do resultado para querer aprender. Pessoal, o que mais tem gente chega para mim e fala assim: Cadu, eu vou começar a aplicar essas coisas que você ensina no YouTube, quando eu tiver resultado, aí eu vou entrar para o treinamento. Vem cá, tem lógica isso, a pessoa falar uma coisa dessa? E não é uma nem duas não, pessoal, são várias pessoas que falam isso. Tem lógica? É óbvio que não. Quando a pessoa fala isso, com toda sinceridade, eu sei que ela nem vai aparecer. Ela não vai treinar. Por quê? Porque ela não vai ter resultado. Eu nunca vi uma pessoa que quer buscar resultado sem antes partir do acesso ao conhecimento, sem replicar, sem repetir exaustivamente, com disciplina, para chegar aos resultados. Eu nunca vi isso. O que eu sempre vejo, as pessoas saem do acesso à informação verdadeira, aquilo que realmente ensina com didática, seguindo com disciplina, repetição, fazendo todo dia a mesma coisa, treinando, e aí quando ela menos espera, os resultados acontecem. Então, é um trabalho progressivo. É que nem aqui. Eu comecei a mostrar para você, mostrar para você das tendências, mostrar como o gráfico está trabalhando, o porquê que você pode ainda pensar em venda nessa região, porque ele está numa região de topo, ele nem chegou ainda numa região de fundo. Como é que você vai pensar em comprar só porque ele está numa micro-região como essa? Olha os padrões acontecendo aqui, olha a força gráfica imperando da macro para micro. Talvez você não entendeu nada. E é normal, por quê? Porque isso exige um processo de conhecimento onde o seu cérebro vai raciocinar de uma forma tão lógica, que é o que acontece quem está no treinamento, que ele vai entender claramente o que está acontecendo no gráfico. E olha só, eu fiz a venda, não fiz? Você que estava esperando achando que o gráfico ia subir, olha o que aconteceu. Continua descendo. Por quê? Porque por mais que ele pareça que está numa micro-região de alta, pessoal, ele não tem ali perspectiva nenhuma de subida na região. Nenhuma. Você precisa aprender a como ler o gráfico, você precisa analisar o gráfico de forma correta, você precisa aprender a operar suporte e resistência, tá bom? Euro USD, olha só, para você ter uma ideia do que é a análise gráfica. Essa análise aqui que eu fiz aqui, para vocês, aí a primeira de todas, que eu falei para você da compra, e depois existia a possibilidade de venda depois do padrão de movimento. Ele chegou aqui em 50% de região e foi embora. E olha o que está fazendo. Aí você fala assim, Cadu, você comprou o preço aqui, perto dessa região, você fez errado. Será? Olha o que o gráfico acabou de fazer, olha a estrutura que o gráfico acabou de fazer. Você entendeu o que é você operar a favor da tendência? Você entendeu o que é você saber como operar a tendência? Quando você sabe como operar uma tendência, como analisar uma tendência, ou seja, você sabe ler os gráficos, você sabe analisar o gráfico, a única estratégia de mercado
de estrutura, seja você iniciante ou avançado, que você precisa saber, é compreender como a tendência está trabalhando e fazer as suas negociações seguindo o movimento do gráfico. Simples assim, simples assim. Ah, mas eu não consigo. É porque ainda falta conhecimento técnico. Porque isso aqui não é um achado. Você precisa ter entendimento lógico. E aqui eu entrei com 3 taxas já pegando o movimento do gráfico. E aqui em Euro GBP, ó, fiz essa vendinha até essa região. Eu esperava que ele chegasse pelo menos até aqui, ó. Essa 50% do movimento para ele continuar subindo. Aqui a ideia também é de subida, viu, pessoal? Não é que eu fiz venda ali, é porque eu estou achando que ele não vai subir mais. Ele vai subir. Ele pode subir até aqui, ó, e retornar para 100%. Agora, se ele ganhar esse topo e romper, aí ele vem buscar liquidez até lá em cima. Movimentos clássicos do gráfico. Aí você fala assim para mim, Cadu, mas nós estamos em OTC, por que o gráfico está fazendo movimento clássico? Porque ele faz. Quando eu falo para vocês que não tem diferença nenhuma em analisar e operar os dois mercados, tem muita gente que acha que, tá, mas é porque não tem conhecimento técnico. Tá bom, pessoal? O que nós falamos aqui? Nós falamos sobre uma estrutura. Falamos sobre estrutura, né, da tendência. Então falamos sobre estrutura. Você que está aí acompanhando a aula, para eu saber que você chegou no final, escreve aí estrutura. Eu vou ficar muito feliz sabendo que você está acompanhando, que você quer crescer, que você quer aprender mais e mais. Quer fazer parte do treinamento? Quer realmente aprender? Quer ter suporte comigo, onde eu vou te ajudar ali no passo a passo, correções de exercício, tirar suas dúvidas, para que você cresça em conhecimento e saiba negociar no gráfico? Você será muito bem-vindo, o preço aí é irrisório, pessoal. O preço é irrisório, é menos que o tanque de gasolina do seu carro aí, que você vai ter conhecimento de verdade e suporte diretamente comigo. Tá bom? Quer fazer aquisição do indicador também lá no módulo 13, eu explico como ele funciona, é só entrar em contato comigo. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, eu espero que a sua semana seja maravilhosa. Estamos aí começando mais uma semana de vitórias, uma semana vencedora, chegando a mais um final de um mês, né, pessoal? Como as coisas estão passando rápido, já passou aí da metade do ano e vamos aí, você que quer ainda aprender, tem tempo. Tem tempo, corre atrás que dá resultado, fica tranquilo ainda que dá tempo para tudo abaixo dos céus e acima da terra, nesse mundão de meu Deus, tá bom? Te vejo amanhã então numa próxima aula, num próximo trade, fica com Deus, fui!